Salve, salve galera do canal, pra quem não me conhece, aqui é o Davizinho Game. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo a um canal que eu acho muito bom, que é o canal do Ei Nerd. E a gente vai estar reagindo à Batalha Mortal Zaraki e Kenpachi de Bleach, pra quem não conhece, contra o Kratos, né, de God of War. Então vamos ver quem ganha. Eu acho que o Kenpachi ganha, dependendo do que ele vai estar considerando nesse vídeo aqui como poderes do Kratos, beleza, rapaziada? Então, só bora. Hoje a Batalha Mortal vai contar com dois dos maiores chutadores de bundas que o mundo já viu. De um lado a gente tem o assassino dos deuses do Olimpo, o fantasma de Esparta, Kratos. Do outro lado, o capitão da 11ª divisão da Gotei 13, o mais badass do Bleach e um dos meus personagens favoritos. Rapaziada, antes de eu continuar o vídeo, comenta aí. Quem que vocês acham que ganha antes da batalha, né, começar e ele falar quem ganha na opinião dele? Na minha opinião, o Kenpachi ganha por causa que... Mano, eu acho que ele vai citar nesse vídeo por causa que o Kratos, ele não tem muitos poderes, né? Ele não é tão poderoso assim, tipo, sei lá, poder de raio, fogo, terra, essas coisas, sabe? Então eu acho que ele vai considerar nesse vídeo o quê? Botas da velocidade, né? Que ele pegou ao longo, acho que foi no terceiro jogo dele. Aí também eu acho que vai considerar a espada de Olin, né? Que matou todos aqueles titãs que faziam o Godzilla parecer bichinho de estimação perto deles, tá ligado? E eu acho que ele vai considerar outras coisas também. Então, mesmo ele considerando isso, eu acho que o Zaraki ganha dele, mas só bora. Dos animes de todos os tempos, Zaraki e Kenpachi. Bem-vindos à Batalha Mortal. Aqui, Nerd, você assistiu a última matemática da vitória onde a gente pegou o campeão da última Batalha Mortal e colocou para disputar contra vários personagens da ficção? Tá lá na nossa comunidade da Sparkle, é grátis. Outros vídeos sendo postados lá. Vai ter uma saraivada de novos vídeos chegando também, então tá aqui embaixo o link na descrição. Conhece a comunidade? Vai ser bacana saber que você tá participando e assistindo os novos vídeos da gente. Ai, E o rapaziada, eu campeão não dessa vou Batalha trazer Mortal só vai estar lá essa na Batalha Sparkle. Mortal pra vocês, Conto com não, tá? Eu você, vou hein? trazer Link aqui embaixo na outras descrição. batalhas mortais. Condições de batalha. Isso que eu vou falar agora vai fazer muita diferença na análise, ok? Beleza, rapaziada. Agora ele vai falar em que condições o Kratos vai estar. Tipo, o que ele vai estar usando pra lutar contra o Zaraki. Porque a história do Kratos passa por muitos upgrades de poder. Mas quando a gente analisa um personagem de anime ou de quadrinhos, normalmente a gente considera o potencial máximo dos personagens. Só que só as habilidades e equipamentos que ele não tem eventualmente perdido durante a história. Por exemplo, na luta do Sonic contra o Goku, a gente não considerou o Goku com o Migachi no Goku completo, porque né, ele próprio disse no último episódio do Dragon Ball Super que ele tinha perdido aquele poder. E é por causa disso que os atributos físicos do Kratos vão ser analisados em todos os jogos oficiais. Só que as armas usadas aqui vão ser as do God of War 3, ok? Já que ele sempre... Então é isso, rapaziada. A minha teoria estava certa. Ele vai ter o poder, ele vai ter aquelas botas, né? Que meio que tem umas asas de anjo. Que ele faz tudo no tempo ficar em slow motion, né? Tipo, super rápido. E ele vai também ter a espada de Olin. Então, minha teoria estava certa. perde os poderes que acumulou no jogo anterior. Já o Kenpachi é mais tranquilo, né? A gente vai se basear no anime e no mangá, sem considerar os spin-offs, claro, e os filhos dos animes. Poderes e habilidades. Depois de adquirir o poder necessário para varrer o chão com a cara de deuses, o Kratos acumulou um bom número de habilidades e equipamentos que são, vamos lá, super força, super velocidade, super resistência, magia. E como parte do arsenal dele, ele vem com lâminas do exílio, lâminas de Hades, arco de Apolo, chicote de Nêmesis, botas de Hermes. Rapaziada, vocês estão vendo isso aqui? O cara tá listando uma bíblia, mano. O Kratos realmente ele é foda, mano. Mas eu acho que ele não ganha do Zaraki. Por causa que, rapaziada, no anime, eu não sei se vocês assistiram Bleach, né? Mas no anime teve uma, digamos assim, uma guerra, né? Dos Shinigamis, que é meio que demônios. O Zaraki foi pra essa guerra e ele encontrou um moleque que matava geral. E você me pergunta por quê? Por causa que esse moleque tinha um poder que tudo que ele pensava acontecia. Se ele pensasse, o Goku voltou a ser bebê, o Goku voltaria a ser bebê. Tipo, só pra você ter uma ideia.
poder desse moleque. E aí o Zaraki foi lutar com ele, né? O Zaraki tava levando a pior. Mas aí do nada, o Zaraki começa a intimidar o moleque. Aí o moleque, ele queria ver o futuro. Queria ver como matar o Zaraki. E não tinha futuro que ele matasse o Genpachi. Não tinha caminho que ele matasse o Zaraki. E aí ele só aceitou a morte. E o Zaraki foi lá e matou ele. Então eu acho que o Kratos não chega. E os monstros que ele enfrentou também não chegam nesse nível. Não chega, é impossível. É claro, né, que Zeus, o Tritão, os caras é brabo. Mas não chega nesse nível ao ponto de você pensar uma coisa e acontecer, tá ligado? Cestos de Nemeia, que são as manoplas do Hércules, cabeça de Hélios, espada do Olimpo. O Genpachi não tem poderes e nem um arsenal tão variado, mas ele compensa isso com um poder bruto esmagador. Então, para a lista de habilidades dele, a gente tem invisibilidade própria dos Shinigamis, super força, super velocidade, super resistência, capacidade de correr no ar, manipulação de Ryatsu ou simplesmente Zero. Poder destrutivo. O Zaraki Genpachi é possivelmente um dos mais... Mas, galera, eu tô querendo saber outra coisa aqui. Eu tô pausando muito o vídeo por causa que, obviamente, né, isso aqui é uma batalha mortal. Eu não tô ali, né, pra debater com ele, mas a gente pode debater aqui no vídeo pra ver se a gente chega no consenso. Ele tá considerando o Genpachi com ou sem tapa-olho. Por causa que o tapa-olho que o Zaraki usa é um parasita que suga a energia dele pra ele não usar o poder logo de cara, né, nas batalhas. Porque ele quer ter graça a luta, tá ligado? Se ele não usar o tapa-olho, a luta não tem graça. Então, eu quero saber se ele tá considerando o tapa-olho ou não, e se ele tá considerando a Bankai. E isso é um problema, porque, tipo assim, a Bankai do Zaraki é uma das Bankai mais fracas do anime. Ela não dá nenhum poder muito especial, assim, que você fala, nossa, que Bankai apelona, mano. Tipo, tem uma Bankai de um cara que ele tá atrás do Genpachi, né? Ele quer matar o Genpachi. Eu esqueci o nome desse cara. Ele usa uma Bankai, a Bankai dele, galera, eu acho que é um quadrado, um cubo gigante assim, que lá dentro é tudo escuro, só ele consegue te enxergar. Você consegue enxergar ele, mas é tão escuro que mal dá pra chegar. Aí você lá dentro, não, na verdade não dá pra chegar ele, sabe por quê? Porque lá dentro você fica cego, surdo e mudo. E você ainda por cima não sente cheiro. Então não dá pra você detectar o cara. Você sempre pergunta como o Zaraki ganhou desse cara? Bom, o cara, ele tinha uma lâmina. Na hora que ele perfurou o Zaraki segurou ele e aí ele começou a atacar o cara ali, entendeu? Mano, o Zaraki é maluco, mano. mais poderosos capitães da Gotei 13 e com certeza é aquele que mais se diverte com uma luta, né? Ele adora uma luta, adora sangrar, ele adora essas coisas. As lutas mais intensas, mais radicais, ele vê só como uma oportunidade para liberar o poder dele. Não, e não libera todo, né? É como se ela existisse para dar sentido ao poder que ele é capaz de liberar, é assim. Traduzindo isso em feitos, vamos lá. Com uma simples balançada de espada dele, ele consegue cortar nada menos que um arranha-céu. Isso antes do time skip, ou seja, nessa época ele ainda estava bem nerfado. Depois do time skip, ele comprou briga com um dos clones do Iwatch, e o único golpe do Genpachi, que foi bloqueado pelo clone, destruiu por completo um quarteirão. E a gente pode ter até uma ideia do nível de destruição vendo o tamanho da explosão comparado aos prédios ao redor dela, né? Ainda antes do time skip, enquanto ele lutava lá contra o Ichigo, numa única colisão, o impacto foi tão forte que causou o desmoronamento de 6 prédios. E lembrando, isso foi no momento em que o Genpachi estava mega se contendo. Mas depois do time skip, provavelmente o maior feito destrutivo dele foi ter obliterado completamente um meteoro que causaria... Rapaziada, olha o tamanho desse meteoro. Mano, é sério, esse meteoro, rapaziada. Mano, eu ia falar que é um Godzilla, mas é muito maior. Eu acho que é um King Ghidorah, mano. Ou maior ainda. Mano, é sério. Ó, vou dar um exemplo aqui, tá? Os meteoros que o Madara lançou na guerra. Já não é enorme, já é gigante. Este meteoro aqui, ou tinha o mesmo tamanho, ou era um pouquinho maior, ou um pouquinho menor. E o Zaraki pulou de peito aberto e explodiu o meteoro. Na porrada. Mano, como é que você fala que o Kratos ganha disso, cara? Total destruição da Seritei. Isso porque, de acordo com o mangá, a Seritei é tão grande que levaria
40 dias para andar por toda a CNT. No caso, seria 10 dias para ir de portão em portão. Você conhece o C6 Ô, Graphene, rapaziada, o ô, Private não Bank vem- do ô, C6 anúncio. Bank? Você tem Ô. atendimento único, Aí é paia. concierge e Não. assessoria de alto nível para investir. C6 Graphene, o Private Bank Nossa, parada, quando aparece do anúncio C6 assim, mano, Bank. eu tô assistindo, eu fico... De portão em portão. Ainda bem que eu O não quero. fantasma de Esparta não é conhecido como assassino de Deus à toa, galera, não. Desde que ele começou a jornada dele depois de ter sido forçado a matar a família pelo deus Ares, ele não poupou esforço para mostrar que ele estava disposto sim a fazer os deuses comerem o pão que o diabo amassou, literalmente, né? O Kratos tem uma força simplesmente absurda, e isso ele mostrou várias vezes. Só com a força dos braços ele conseguiu evitar ser Ô, mano, isso é verdade, mano. O Kratos, ele é muito forte, mano. Ele consegue segurar Titã, louco. Que, tipo assim... Como eu disse, fazer o Godzilla de bichinho de estimação, louco. Do Godzilla perto do Titã lá. Ia parecer uma minhoquinha, louco. Realmente o Kratos é muito forte. Mas, cara... Mano, eu não sei se o Kratos ia sobreviver àquela explosão do meteoro, mano. Porque... Ah, não, mas... Ah, não, eu consegui. Ele sobreviveu à espada de Odin, né? Eu acho que ele sobreviveria assim. Mas ele ia sobreviver debilitado, mano. Ele ia ficar debilitado, mano. Por causa que a espada de Olim, por mais que não tenha matado ele, deixou ele naquelas, mano. Naquelas, mano. Eu não sei nem como ele sobreviveu, mano. Não acompanho muito God of War, não, rapaz. Foi mal aí. esmagado pelo titã Atlas, sendo que o Atlas tinha sido condenado a segurar nada menos que o peso do mundo. Eita! Eu não sabia disso aí, não. Eu não sabia disso aí, não. Eita! Retiro o que eu disse, tá? Retiro, mano. Retiro totalmente o que eu disse. Kratos ganha em força bruta do Zaraki. Retiro totalmente o que eu disse, tá? Retiro. Tá. Pega, mano. Isso aí eu não sabia, não, mano. Talvez eu sabia antes quando eu jogava. Mas hoje em dia, eu fazia copiar God of War, mano. Não sabia, mano. Acho que eu esqueci, velho. Eita, mano. Mano. Mas também é o tamanho do ogro, né? É o tamanho do gigante. Como é que não segura também? Lá ele. No God of War 3, quando ele estava na palma da mão de outro titã, no Cronos, o próprio titã tentou esmagar o Kratos como se fosse um mosquito, né? Mas o Kratos simplesmente impediu isso só com a força dos braços e das pernas dele. E toda essa louco, força mano. também Olha se esse reflete cara, nas várias mano. batalhas que ele tem, nas batalhas diretas, no 1 a 1, né? Ele foi responsável por matar diversos deuses. A gente tem Ares, Hades, Hélios, Poseidon, vários outros. Sendo que o Poseidon, na forma base, já conseguiu empurrar para fora do Monte Olimpo um titã totalmente feito de rocha. E qualquer um que já tenha jogado Mano. Tá. Mano. Mano. Não. Realmente. Kratos leva de lavada em força. Não, lavada também não, mas leva a força com folga. Tá pega, mano. Não, eu sabia que o Kratos era forte, mano. Sabia, mano. Mas eu não sabia que era nesse nível, mano. God of War sabe que cada titã daquele é realmente muito grande. O Godzilla seria um bichinho de estimação ao lado do titã daqueles. Olha isso. Mas é claro que não dá pra falar do poder Mano, destrutivo olha do o Kratos tamanho da cara sem do dar um cara. certo destaque pra arma mais poderosa dele, que é a espada do Olimpo. Sabia, mano. Essa espada, galera, ela é tão poderosa, Zeus usou essa espada pra matar todos os titãs durante a Titanomáquia, onde só o Atlas, Cronos e o Tífon sobreviveram. Só que foram condenados. Rapaziada, você acha que o Zaraki sobreviveria a essa explosão? Mano, eu acho que ele sobreviveria, mano. Acho que ele sobreviveria. Tipo assim, ele ia perder um braço, talvez. Mano, ele ia ser debilitado, mas eu acho que ele ia sobreviver, mano. E eu acho que ele ia ter força pra lutar ainda. Por causa que quando ele destruiu o meteoro, ele perdeu o braço, ele continuou lutando, mano. O cara é maluco. Então eu acho que ele sobreviveria, ficaria debilitado, mas ia continuar lutando. Enquanto o Kratos não ia poder usar mais a espada, né? Porque ela tá descarregada. Acho que ela tem recarga, né, não? Ou eu tô chapando, tô doidão. Não sei, comenta aí. Não sei não. A fardos eternos, né? Velocidade. Como combinado, Ô, velocidade que o Zaraki ganha, tá? Ganha com... Mano, não, é sério, mano. Mano, se ele fala que o Zaraki, rapaziada. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui também de Naruto, tá? O Naruto tem a velocidade de um relâmpago. Tá? Isso não é dúvida. Todo mundo, sem exceção, fala que o Ichigo
é bem mais rápido que o Naruto. Ou seja, o Ichigo tem uma velocidade da luz. O Zaraki humilhou o Ichigo. Tipo assim, humilhou em todos os fatores. Então, ele também tem a velocidade da luz. E o Kratos, com as botas lá, que eu falei lá, que tem os negócios parecendo de anjo, também tem a velocidade da luz. Então, aqui seria um empate? Acho que não, por causa que o Kratos, ele enfrenta só figurante, né? Ele não enfrenta bichos, tá ligado? Muito rápido. Enquanto o Zaraki já tá acostumado. Então, eu acho que ele teria uma vantagem, né? Ainda mais se ele usar a Bankai dele, ele teria uma vantagem a mais. É o que eu acho, né? Eu só vou considerar os equipamentos do God of War 3. Então é justo pensar que o Kratos vem para essa luta com as botas de Hermes, que dão pro Kratos exatamente a habilidade de se locomover bem rápido. Quando ele usa a habilidade dessas botas, ele chega simplesmente a deixar um rastro de fogo no chão. Além disso, quando ele investe nos inimigos com essa habilidade, todos os inimigos em volta dele se movimentam em slow motion, em câmera lenta, né? O que mostra o quão rápido o Kratos fica quando ele utiliza as botas de Hermes. E mesmo sem essas botas, ele já mostrou que tem velocidade e tempo de reação bastante suficiente para bloquear e esquivar dos relâmpagos do próprio Zeus. Não, ele tem reação. Ele não tem velocidade para chegar no nível do Zeus sem essas botas. Ele tinha reação o suficiente para se defender, mas ele não tinha velocidade para bater de frente. Isso aí já... Ei, mano, acho que a gente já sabe quem vai ser o vencedor, tá? Já o Kenpachi não tem exatamente feitos calculáveis que a gente possa usar para dar uma precisão exata da velocidade dele, ok? Mas a gente pode ao menos dizer que ele está escalado à velocidade do Ichigo, por exemplo, tá bom? Sendo que a gente já deu aqui uma boa ideia da velocidade do Ichigo no nosso vídeo sobre 7 protagonistas de animes mais rápidos que o Naruto. Você pode conferir clicando nesse card aqui. Resistência. Além de resistir sem o menor problema aos golpes do Ichigo... Pô, mano, é sério. O Zaraki é embaçado de resistência, tá? Bicho é perfurado. Mano, o cara não cansa, mano. Cara... Rapaziada, quando o cara usou a Bankai lá, que ele ficou no cubo, que eu tava falando pra vocês, né? Ainda nesse vídeo eu falei, né? Mas antes... Rapaziada, esse cara perfurou tanto o Zaraki. Tipo assim, era uma agulha gigante... que meio que era um facão de agulha, tá ligado? Aí toda hora o Zaraki ele ficava olhando pros lados assim, e ele era perfurado em pontos cegos e em pontos vitais. Então, tipo assim, o cara tava resistindo muito, cara. Tá ligado? E o meteoro, cara, mano, fez uma explosão absurda que só arrancou um braço do Zaraki. Poderia, ter matado o cara, só arrancou um braço. O cara ainda ficou rindo ainda, ficou de boa. Então, mano, a resistência desse cara é absurda. O Kenpachi aguenta bem o dano que ele leva. E isso fica claro a partir do momento em que ele mesmo arrancou o próprio braço. Lembra quando ele destruiu o meteoro? Eu falei agora? Pois é, a destruição do meteoro causou essa explosão. E adivinha quem estava bem no centro dela? Exatamente, o Kenpachi. Mas é claro que o Kratos não fica muito atrás, né? Não mesmo. Porque ele não se tornou um matador de Deus sem tomar dano. Tem que ter levado vários no caminho. Para começar, o Kratos já sobreviveu após ser empalado por uma pilastra jogada por ninguém menos que o próprio Ares. Nossa, mano, olha... Mano, isso é nível Dragon Ball, parça. Como é que ele sobreviveu a isso, mano? Outra coisa também, o Ened falou que esse cara, ele tinha uma reação boa. Cadê a reação boa? O bagulho veio de longe. Ah, mas veio rápido, mas o bagulho veio de longe, mano. Dava pra desviar, tá ligado? Ele parecia que já tava esperando o bagulho. Então, né? Não sei. O vigor físico dele é tão absurdo que ele escalou por 3 dias consecutivos a montanha. Não, mas aí eu quero ver resistência. Eu quero ver aguentar o bagulho no peito. Tipo assim, levar um ataque no peito, filho. Não quero ver. Ele subiu uma montanha que é 2 vezes o tamanho da montanha do Monte Everest, aqui da vida real. E sem parar. Mano, eu quero ver porrada. A gente tá vendo aqui batalha. Tá ligado? Porrada. A gente não tá vendo aqui quem tem o maior vigor, quem consegue correr mais, consegue subir mais montanha, tá ligado? Onde estava o templo de Pandora. E olha que a montanha estava nas costas do próprio Cronos. E analisando assim friamente, dá pra gente perceber que God of War 2 e God of War 3, na verdade, são tudo a mesma história, né? O que significa que depois que o Kratos fugiu do mundo dos mortos,
Depois de ter sido morto pelos Zeus, ele matou vários campeões, como Hércules, Perseu, Teseu, ele matou o Kraken, matou as Irmãs do Destino, voltou no tempo para salvar os titãs de serem mortos pela espada do Olimpo, escalou o Olimpo, né? Matou Deus, matou titãs, matou Zeus, tudo isso na mesma aventura. E mesmo depois dele se auto-empalar com a espada do Olimpo, o jogo seguinte mostra que ele sobreviveu àquele ferimento e acabou indo viver na mitologia nórdica. Versatilidade! Nossa, mano, fudeu, mano. Mano, eu jurava que o Zaraki ia ganhar em tudo, mano. E ele, mano, em velocidade aqui todo mundo concorda que o Zaraki ganha, né? Todo mundo concorda. Agora, em força, eu concordo que o Kratos ganha, né? Isso aí é indiscutível. O Kenpachi, ele não é exatamente um cara muito versátil. Com ele é tudo na base do poder bruto e habilidade de luta. Mas é justo falar um pouquinho da espada dele, que na verdade é uma extensão do poder espiritual do Kenpachi. Quando ele usa o poder total dele, essa espada se torna basicamente uma peixeira gigante. Além disso, tá... Aí, ó, é a Bankai, mano. Isso aí, mano, ele tá considerando a Bankai, então eu acho que o Zaraki ganha, tá? Eu acho que agora ele ganha. O olho do Kenpachi, na verdade, é um tipo de demônio que basicamente serve como um parasita que se alimenta do poder do próprio Kenpachi. Isso porque ele é tão poderoso que se ele usar o poder total, ele não se diverte lutando. Mas vale a pena lembrar que quando ele usa o Bankai dele, ele sofre com a pressão do poder dele. Tanto que foi isso que levou ele a perder um dos braços. Falar da versatilidade do Kratos é falar basicamente da experiência em combate, magia e armas, né? Ele lutou diversas guerras, matou todo tipo de criatura mitológica, ele enfrentou um panteão inteiro. A arma mais comum dele são as lâminas do Exílio, que são um par de espadas lá que ele manipula com corrente, mas ele também pode usar as lâminas de Hades, que funcionam de forma semelhante, só que possui o poder de roubar almas. A cabeça de Hélios produz uma luz tão forte que cega qualquer um que olhe diretamente. Não, mas o Genpachi, ele luta cego, pô. E ele ganha do cara cego, surdo e mudo. Tá ligado? Eu acho que ele ganharia. Para ela. Os cestos de Nemeia aumentam a força dos socos do Kratos. O arco de Apolo permite ao Kratos atirar Nossa, cara, mas aí, mano, aí você também tá considerando que o cara é a Marvel toda, né, mano? Pô, precisava considerar tudo isso? Dezenas de flechas bem rápido até tirar uma flecha com poder carregado. O chicote de Nemesis, que foi dado para ele pelo Hefesto, tem o poder de eletrocutar os inimigos. E ele também pode invocar uma magia chamada Exército de Esparta, que basicamente cobre todo o corpo. Olha isso, mano. Mano, como é que você ganha disso aí, mano? Chama o Goku, velho. O corpo do Kratos com escudos. Em seguida ataca todos os inimigos em volta, né? Mas isso é mais útil contra uma multidão do que contra um inimigo só, um único inimigo. Ok, mano, agora... Zaraki ganha, mano. Zaraki ganha, mano. Ó, minha aposta vai pro Zaraki, tá, rapaziada? Acho que a gente já tem o que a gente precisa para definir o vencedor dessa treta. O vencedor dessa batalha mortal de hoje é... Mano, Zaraki ganha, mano. Eu confio no Zaraki, mano. Não me decepcione, Zaraki. Eu confio, mano. Mas estava esperando por você. Ouvi dizer que você é o cara que está matando deuses. Aposto que você iria me conceder uma boa luta. Não tenho interesse em lutar com você. Saia do meu caminho. Como um ato de generosidade, deixarei que você dê o primeiro ataque. Esse é o meu último aviso. Pode vir! Isso vai ser mais interessante do que eu pensava. Não, ele forçou. Não, aqui ele tá forçando. Aqui ele forçou, falando que o Zaraki não ia conseguir acompanhar o Kratos. Aqui ele forçou, tá? Forçou a barra demais. Acho que já me aqueci o suficiente. Ativou a Bankai. Não, ativou o tapa-olho. Ele não ativou a Bankai. Que isso, cara? Mano, o cara tá tirando o Zaraki pra merda, mano.
O Zaraki, a batalha é mal equilibrada e o cara falando que o Zaraki só vai apanhar. Só vai apanhar. Que é isso, cara? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ken-chan, Isso, ele vai ativar a bancada agora. É agora que ele vai ativar a bancada. Yashiro? você só tá começando. Mano, ativa a bancada, Zaraki. Vamos, Bota ele pra levanta. naná. Não há ninguém que você não possa cortar, Ken-chan. Eita! Poder que Agora todos me chamam. fez... Parece mano, isso aqui, mano. Ô, mano, vamos lá. Primeiro, como que a espada ela recarregou na hora que o Kratos pegou ela, sendo que... Mano, calma, ó. Comentem aí se eu tô certo ou não. Essa espada, ela recarrega sozinha ou precisa de alguém pra recarregar ela, tipo os Zeus? Porque se ela recarregar sozinha, aí realmente, não, beleza, concordo. Dele usar a espada ali agora. Mas se só os Zeus carregar ela, por que ela tá carregada? Tá ligado? Por quê? E ele foi lá no Zeus e falou, não, me dá a espada aí que eu vou estar ali com o mano ali. Tá ligado? E eu acho que ele não dá a espada, não. Mano, bora ver, mano. Como ele ainda... Ah, beleza. Não, beleza. Beleza. Aí teve uma explosão. O Kratos tá inteiro e o Zaraki tá fudido. Não, concordo, beleza, totalmente beleza. O Kratos, tá bom, fala nada. Ah, rapaziada. Oxi, ainda tá carregada a espada? Oxi! Mano. Galera, não tem como, eu amo o Kenpachi, todo mundo sabe disso. O Kratos saiu vitorioso hoje por pouco. Mano, eu quero ver o motivo que esse cara vai falar. Eu quero ver os motivos, mano. Porque, sinceramente, mano. O Zaraki só apanhou, mano. Mano, não faz sentido, cara. Mesma coisa se voltar Goku e Vegeta e o Vegeta só apanhar, sendo que não é bem assim. O Vegeta também consegue bater de frente com o Goku. Tá ligado? Mano, isso aqui tá errado, mano. Mas saiu. Mas, Pete, você não disse que o Kenpachi é o seu personagem favorito? Sim, eu digo e ele é, realmente. Mas desde quando favoritismo é critério? Mas se eu usasse isso, ele ganhou porque ele é meu personagem favorito. Eu sou flamenguista e nem por isso eu acho que o Flamengo, pô, ganha o Barcelona, não é isso. Bom, se bem que eu não sei, nessa eu não sei. Mas enfim, é isso que fanboy mequetrefe não consegue entender. Analisar uma luta, às vezes, significa dar a vitória pro personagem que você gosta menos. Com isso, inclusive, você honra o personagem que você gosta. Você tira esse teu lado de fanboy e tá realmente analisando. A gente não tem que gostar de personagem só porque ele é poderoso ou não poderoso, né? Você pode gostar do Homem-Aranha, o Homem-Aranha jamais vai vencer o Superman. Não, mas aí você quer comparar a mesma coisa de comparar, sei lá, Sakura versus Goku, pô. Você pode gostar da Sakura e a Sakura nunca vai ganhar do Goku, tá ligado? Foi essa comparação que o cara fez aqui agora. Isso é totalmente descomunal. Você que tem Kryptonita, então não tem a ver com o poder o seu gosto pelo personagem. Analisando o combate em si agora, né? A gente viu que o Kratos é rápido bastante para reagir aos relâmpagos do próprio Zeus. Isso ainda em God of War 2. Mas aqui a gente constatou que o Kenpachi é mais rápido que o próprio Ichigo. O Ichigo já realizou uma... Mano, isso é reação. Ó, vamos lá. Outro exemplo aqui de Naruto, mano. Naruto tá salvando esse vídeo aqui. Pega a visão. Madara foi lançar um ataque na velocidade da luz no Naruto. Naquele Naruto lá da guerra com o modo Rikudou, né? E o Naruto desviou. O que todo mundo fala? Isso não é velocidade, isso é reação. Foi a mesma coisa que o Kratos fez aqui agora. Não foi velocidade, foi reação. Mano, é sério, o favoritismo aqui começou desde cedo, tá? 900 km em menos de 1 segundo. Então o Ichigo deveria ter por volta de 503 milhões de quilômetros por hora. Isso é quase metade da velocidade do som. Ok, ponto pro Kenpachi nessa. A força... Então, o Zaraki é mais rápido e o Kratos tava botando ele pra nanar na velocidade. Mano, ele se contrai no próprio vídeo dele. Tipo, na Batalha Mortal, o Kratos tava humilhando o Zaraki na velocidade. E aí depois que acaba ele fala que o Zaraki é mais rápido. Mano, esse cara é maluco, mano. bruto do Kenpachi
realmente é algo acima da média para os padrões de Bleach. Mas galera, o Kratos parou com as próprias mãos um golpe do Cronos. Não, força eu concordo. Força o Kratos ganha aqui, tá? Eu concordo. E rapaziada, esse vídeo aqui não é falando mal do Enerd, tá? Porque eu assisto os vídeos dele, é muito top o canal dele, recomendo muito. É só ver se eu concordo com a batalha mortal dele, tá? Que eu não concordo, tá? Discordo plenamente. E depois eu vou trazer mais vídeos pra vocês de outras batalhas mortais dele que eu acho interessante, tá? Eu não vou trazer batalhas mortais que não são equilibradas, né? Eu vou trazer batalhas mortais que são equilibradas e legais, né? Porque tem batalha mortal aqui no canal dele que, né? Tipo, Majin Buu contra Freeza. O que o Freeza vai fazer contra o Majin Buu, tá ligado? Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Majin Buu ia fazer ele chacota. Por causa que, mesmo ele com o Black... Não, na época que ele fez a Batalha Mortal, o Freeza não tinha o Black Freeza. Só tinha o Golden Freeza. Então, naquela época, com o Golden Freeza, o que ele ia fazer contra o Majin Buu, tá ligado? Destruir o planeta? Isso não ia matar o Majin Buu, tá ligado? Majin Buu, pô, é uma coisa que... Mano, existe antes da Terra existir. Não da vida real, tá? Tipo, no anime. Mas, bora prosseguir aqui o vídeo do cara. Cronos carrega nas costas uma montanha, sendo que essa montanha contém o próprio Templo de Pandora. É como se o Kratos escalasse o Monte Everest e o próprio Monte Everest fosse simplesmente a mochila de um monstro gigante. Então sim, na força bruta, a vantagem é do Kratos. Concordo. Tá certo que o Kenpachi sobreviveu à explosão do meteoro gigante que ele destruiu lá, né? Beleza, a gente falou isso. Mas o Kratos sobreviveu à explosão do próprio Ares, que era muito maior. E no jogo mais recente, Muito maior, não, Andy. Mano, esse cara... Tá bom. pôde ver lá que o Kratos acabou ganhando um tipo de habilidade de regeneração. Então sim, ele poderia tolerar mais dano do que o próprio Kenpachi. Mas no fim, por mais equipamentos que o Kratos tivesse, talvez o poder bruto do Kenpachi, sem o tapa-olho, tornaria a variedade de magias e de equipamentos que o Kratos tem, né? Participe, mano, conecte-se e avance na sua carreira com o LinkedIn. É a mesma Baixe o coisa aplicativo no ainda cinema, hoje. ver a parte final O pra Kratos tem, né? música, pô. Como meros detalhes, tipo, não ia funcionar. Então a grande verdade é que a luta seria definida pelo puro e simples poder. Mas mesmo todo o poder da energia espiritual esmagadora do Kenpachi não daria conta do poder absurdo que o Kratos pode tirar da espada. Mano, não, eu quero feito. Quero feitos na minha mesa. Você falar, o poder do Zarak não é comparado com o do Kratos. Quero feitos na minha mesa. Feitos. Falas? Tô nem aí, quero feitos. A mesma coisa de falar, o Kuririn lança um Kamehameha que mata o Bills. Cadê o feito? Você quer? Não tem feito. Quero feitos na minha mesa. Quero vídeos, provas que o Kratos é mais poderoso que o Kenpachi. Do Olimpo. Galera, a espada do Olimpo tinha um poder tão devastador que matou quase todos os... Mano, esse poder só pode ser usado uma vez. Uma vez. Ele só conseguiu esse poder por causa dos Zeus. Se eu não me engano. E aí, magicamente, quando o Kenpachi, a espada tá carregada no pico de novo. Mano, isso é uma coisa de... ele mesmo falou que na batalha mortal entre Goku e Sonic, ele não considerou o instinto superior, por causa que o Goku não dominava ainda, né? Ele não podia ativar toda hora. A mesma coisa dessa espada. A espada não tá carregada toda hora. E ele considerou. Mano, esse cara, mano. Já me estressei, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal. E comenta aí, rapaziada, se você concorda comigo ou se você concorda com o Enerd. Então é isso, rapaziada. Falou. Fui.